Você nunca vai dar certo na vida. Nem parece que é da igreja. Desse jeito você não vai dar certo. Só faz besteira. Sinceramente, acho que você não tem mais jeito. Olá pessoal, beleza? Pastor Ezequiel na área aí, graça e paz a todos. Hoje falamos sobre o poder das palavras. Enquanto isso, inscreva-se no nosso canal, dando like no nosso vídeo aí. E não esqueça de ativar os sininhos e indicar o canal para alguém também. Nosso objetivo com esse canal é sempre oferecer para você uma abordagem interessante, ainda que de uma palavra simples, né? Algo que venha a ser no teu cotidiano para aplicar naquilo que você precisa aplicar. E hoje, nada melhor do que falarmos sobre o poder das palavras. Até que ponto, de fato, a palavra tem poder? Então, apesar de ser um vídeo curto, eu vou tentar sintetizar ao máximo aqui para que a gente possa aprender um pouco mais e praticar. Não adianta aprender se não praticar. Eu preciso praticar para que eu possa ver resultado mediante a palavra de Deus. Eu queria começar com você em Tiago, do capítulo 3, no versículo 10, que é o nosso texto base. Vamos partir daqui para entendermos um pouco sobre o poder das palavras, tá certo? É um texto conhecido para quem já conhece a Bíblia, Tiago, capítulo 3. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 10. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas, se liga aí, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Esse texto aqui é um dos textos mais ricos que fala sobre o poder da língua. É o Tiago, inclusive irmão de Jesus Cristo, escreveu aqui essa carta, chamada de Cartas Gerais, né? Nós chamamos isso aqui. Mas antes de eu entrar propriamente em alguns versículos que quero abordar com vocês sobre o poder da língua, vamos entender aqui sobre teve algum vídeo que eu gravei aí, onde eu falei a respeito da palavra rema e da palavra logos. Se você ainda não viu, procure no nosso canal aí, já está colocado no nosso canal. E lá eu falo um pouco sobre o poder da palavra falada e da palavra escrita, a palavra pronunciada. Pois bem, até que ponto, de fato, as palavras têm poder? O que eu devo entender nisso tudo? Queridos, existe um mundo espiritual, existe um mundo físico. Na verdade, o mundo físico, ele é resultado do mundo espiritual. Hoje, no mundo físico, a gente, pelas pesquisas, pelos estudos, dizem que nós temos aí 7 bilhões de homens, de habitantes nesse mundo. Então, o mundo espiritual é muito mais populoso do que isso. O mundo espiritual não existe só anjos, não existe só demônios. Existem seres espirituais que nós desconhecemos. Para você ter uma ideia, a Bíblia ela cita apenas anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas os rabinos judaicos dizem que, além dessas categorias angelicais, ainda tem no mínimo mais 8 categorias de anjos desconhecidos por todos nós. A Bíblia relata apenas algumas visitações de alguns anjos. O que sabemos é que eles existem e que eles executam o trabalho, o serviço de Deus. Não merece adoração, não existe anjo da guarda. A Bíblia não dá amparo para isso. Mas entendemos que são conservos nossos, são servos de Deus, que são usados para anunciar acontecimentos mundiais
históricos para visitar pessoas pontuais para momentos específicos da história, né? Então a Bíblia nos dá respaldo para isso. Mas o que é importante eu perceber que o mundo espiritual ele é muito mais populoso que o mundo físico. Agora, o mundo físico, o mundo que nós vivemos, a nossa humanidade, ela depende de algumas coisas para viver, para existir. Por exemplo, o oxigênio para a gente respirar. Se você mergulhar, você tem que subir. Se não tiver com algum balão de oxigênio, né, com um cilindro de oxigênio, você não consegue sobreviver embaixo da água. Nós não fomos feitos para debaixo d'água. Então, oxigênio, precisamos para viver, para respirar, para viver. Também nós precisamos de comida, alimento, carboidrato, precisamos de açúcar, de gordura no corpo, tudo isso que a gente conhece dentro da cadeia alimentícia nossa, né? Então a gente precisa para viver, a gente tem que comer o feijão, comer o arroz para sobreviver. Precisamos também dormir, por exemplo. Dormir, sono é vital. Então, se você começar a ter insônia todo dia, você vai emagrecendo. Você, quando tem depressão, você não consegue dormir. E isso vai lhe abatendo, vai emagrecendo, vai pegando, ficando propício às doenças, porque sua imunidade cai, porque o sono também é alimento. Além disso, também precisamos de amor. Você sabia que a gente precisa de amor para viver? Uma pessoa que se sente desprezada todo tempo, uma pessoa que se sente solitária todo tempo, ela tende a ir se enclausurando ao ponto de não mais viver, apenas existe, mas não vive. Então o amor, amar e ser amado, esse sentimento também é vital para nós. Pois então, água, não falei da água, a água ela é vital para a existência do ser humano. Por isso que todos os estudos de planetas, quando a NASA manda uma sonda para a Lua, para Marte, a primeira coisa que eles querem saber é se tem água. Porque se tem água, tem condições de vida humana, vida física, vida material, ainda que seja micróbios ali, existe possibilidade deles existirem naquele ambiente, naquele lugar. Mas o mundo espiritual, do que ele vive? O mundo espiritual, os anjos, os demônios, os seres espirituais precisam de oxigênio para viver? Precisam de comida para comer? Precisam dormir? Não. O mundo espiritual, ele não precisa comer, ele não dorme. O anjo não dorme, um demônio não vai dormir, né? Então o mundo espiritual não precisa de água para sobreviver. Então o mundo espiritual, o mundo que nós não podemos enxergar, mas é invisível, mas é real, a Bíblia dá amparo para isso. A gente tem visto nos detalhes da vida que existe algo muito maior do que essa vida nossa aqui. E a Bíblia dá respaldo para isso. Pois então, o mundo espiritual, ele vive de palavras. São palavras que fazem existir o mundo espiritual. Então nós vamos aqui entender, quando o Tiago ele diz que, o apóstolo Tiago, ele diz que a língua ela é um pequeno órgão do corpo, mas ela pode comprometer toda a história da existência humana. Então é sobre isso que eu quero falar com você, o poder das palavras. So, você vai ver que assim começa Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nós vimos no vídeo anterior que Deus tem poder de palavra. O que ele fala, assim acontece. Só tem um detalhe. Essa lei que Deus estabeleceu pelo seu poder, de fazer com que existam, através de palavras, e sejam realizados feitos através de palavras, é uma lei que não é só Deus que tem. Então é uma lei espiritual. Na verdade, no mundo espiritual, as palavras, elas ganham vida. Elas passam a existir. Você vai ver, por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20 e 21, que diz assim, olha, Provérbios capítulo 18, no 20 e 21, está escrito assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do fruto. Então você vai ver que Salomão, que escreveu Provérbios, ele conhecia o poder que tinha na língua. Então olha só, ele está dizendo aqui que aquele que usa as palavras, usa a língua para o bem, comerá do seu fruto. Mas também o contrário é verdade. Se eu uso para o mal as palavras que eu estou liberando, então eu vou comer desse fruto também. Mas antes de a gente entrar em outros versículos aqui, que eu quero tratar com vocês, deixa eu falar um pouco sobre o conceito que nós temos de Enoquian. Né? Você vai ver que na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 17, ele fala de um Enoque.
Existe dois Enoques muito conhecidos na Bíblia. Eu quero falar sobre Enoquian ou Enoquian. Alguns chamam Enoquian, outros falam Enoquian. Mas provém do nome de Enoque. Mas você vai ver que na Bíblia tem dois Enoques. E nós não podemos confundir quem são esses dois Enoques, tá certo? Então você vai ver que em Gênesis, no capítulo 4, no verso 17, fala de um Enoque, que é filho de Caim. Mas também no Gênesis, capítulo 5, verso 18, fala de um outro Enoque, que é da descendência de Sete, que ficou no lugar de Abel, o justo que morreu. Quando, na verdade, Caim representa toda a geração da injustiça e da maldade, né? E Abel representa toda a geração benigna, toda a geração que busca agradar a Deus. Mas, na verdade, quando Caim mata Abel, significa que o mal triunfou sobre o bem. Mas você vai ver que lá na frente, Deus restitui o outro filho de Adão, chamado Sete. E da descendência de Sete, nasce uma geração de justos, homens que buscam a Deus, né? E Enoque, esse Enoque, que inclusive em Hebreus, você vai ver isso em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que faz referência lá de Enoque, pela fé, Enoque foi trasladado para o céu, porque ele andou com Deus. Então a Bíblia fala desse Enoque, do capítulo 5, no verso 18, do descendente de Sete. Ele andou com Deus e por isso não viu a morte e foi arrebatado. Então você vai ver que esse Enoque da descendência de Sete, ele aparece na Bíblia e ele não experimenta a morte, ele é arrebatado porque ele andou tão perto de Deus, ele viu tantas coisas inefáveis da parte de Deus, que ele foi arrebatado para o céu. Mas tem um outro Enoque, no capítulo 4 de Gênesis, verso 17, onde esse Enoque é descendente de Caim. E é esse Enoque onde há muitos escritos, até mesmo apócrifos, escritos antigos, né? Fala desse Enoque como sendo ele filho de Caim, e você vai ver lá que Caim construiu uma cidade, e ele deu o nome a essa cidade do filho dele, Enoque. E aqui é que surge esse conceito de estudo. Eu não estou dizendo aqui que é a verdade, tá? Vamos ficar aqui no conceito de estudo, na teoria de estudo. Mas é bem interessante você entender um pouco isso aqui, sobre o poder das palavras. Então, acredita-se muitos escritos e muitos povos antigos, inclusive muitas religiões ocultas, muitas entidades ocultas, principalmente de automagia, acreditam que essa cidade que Caim fundou foi uma cidade que recebeu o nome de Enoque, seu filho, e foi uma cidade que recebeu uma geração corrompida por conta da relação de anjos com os seres humanos, que a Bíblia também relata isso, que houve uma relação de anjos decaídos com a filha dos homens. E dessa relação nasceu os Néfilins, onde era uma mutação genética humano com anjos, e dessa mutação houve uma destruição por conta do dilúvio. Foi por esse motivo que Deus, então, destruiu o tempo de Noé. Eu não quero aqui entrar muito a fundo nos escritos mais originais, para não perder muito tempo. Eu quero apenas que você entenda o poder das palavras. Então, atribui-se a essa cidade que Caim fundou, já que Caim foi amaldiçoado por Deus, e Caim ele passou a ser errante pela terra. Então de Caim descenderam muitos homens, como Nimrod, por exemplo, da Torre de Babel, né? E acredita-se então que esses anjos decaídos que habitavam na cidade de Enoque, filho de Caim, eles deflagraram a linguagem de Deus. Eles denunciaram aos homens da cidade a língua que Deus falava com Adão. Porque imagine comigo, como é que Deus comunicava com Adão? Qual é a língua de Deus, na verdade? Deus fala o quê? Português, inglês? Ninguém sabe, é mistério, né? Então, muitos acreditam que o hebraico, a língua que o povo judeu fala, ela contém partículas do Enoquian. Eles dizem que essas entidades ocultas, antigas, eles acreditam e dizem em alguns livros que a língua de Deus era o Enoquian. Deus falava com Adão o Enoquian. Daqui a pouco o Enoque anda com Deus e por isso Deus então revela muitas coisas para Enoque, né? Existem inclusive 3 livros apócrifos de Enoque, e esse livro de Enoque, o Antíope, o livro apócrifo de Enoque Antíope. Existe um escrito antigo onde eles falam
Não estou falando aqui que é verdade, viu? Fique bem claro isso. Estou apenas fazendo um estudo e uma observação. Mas vai bater com a verdade das palavras da Bíblia. Eles falam que, na verdade, essa relação de anjos com os moradores da terra de Enoque, da cidade de Enoque, eles deflagraram a língua de Deus. Por exemplo, existe um termo muito usado que desde criança você deve ter ouvido falar, que é abracadabra. Quando de nós não brincamos quando criança dizendo abracadabra? Para que algo aparecesse, algo mágico acontecesse. Abra-te sésamo. É outra palavra que a gente desde criança brinca muito para abrir portas, né? E se você vê que a expressão, na verdade, abracadabra, ela vem, não é algo por acaso, não é algo que a humanidade fala por acaso, abracadabra, né? Ela vem de uma língua morta. O abracadabra, na verdade, é avrá cadavrá. Essa palavra, ela vem do aramaico avrá cadavrá, uma língua morta, que hoje não tem mais estudos sobre essa língua, não tem como mais entender essa língua. Mas no aramaico, avrá cadavrá significa a palavra que Deus liberava quando dizia faça-se como eu estou ordenando. Então acredita-se nos estudos hebraicos que quando Deus ia dizer ao sol que ele iluminasse, que ele governasse o dia, para criar o sol, para criar o sistema dos planetas, para criar a terra, para criar as plantas, Deus dizia avrá cadavrá, ou seja, faça-se como estou ordenando. Então disse Deus, haja luz, avrá cadavrá. E daí hoje nós falamos abracadabra, né? Foi alterando e hoje chegou a isso. Então são termos que de fato nós entendemos que Deus estabeleceu pelo seu poder com palavras. Por exemplo, tem uma coisa que nós como igreja contemporânea usamos muito, que é o nome de Jesus. Você vai ver que, na verdade, está escrito que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Então você vê normalmente um crente, alguém da igreja dizendo em nome de Jesus, porque sabe que no nome de Jesus tem poder. Então, na verdade, no mundo espiritual, nomes possuem poder, palavras possuem poder. Então, eles acreditam, essas entidades ocultistas, que tem em Caim, por exemplo, como um dos pais do ocultismo, porque Caim foi uma linhagem de homens que deturparam uma vida com Deus, né? Dele nasceu homens muito terríveis. Você for estudar Lameque, por exemplo, você vai ver na Bíblia, procure a descendência de Caim, para você entender melhor do que eu estou falando. Pois bem, eles acreditam que o Enoquian eram termos espirituais que eles emitiam, abriam portais, eram chaves que abriam portais espirituais. Por isso que dentro da magia negra, dentro da bruxaria, dentro do encantamento, as palavras têm muito poder. Então nós não podemos desprezar esse entendimento e esse conhecimento. Mas a Bíblia, ela fala também muita coisa sobre isso. Então, por exemplo, eu li agora há pouco Provérbios 18, 20 e 21. Mas veja comigo, por exemplo, vamos começar por Gênesis, quando Deus ele chama Abraão. No capítulo 12, no versículo 3, Deus chama Abraão, ele dá uma ordem, sai da tua casa, da tua parentela, e eu te mandarei, te abençoarei, te farei crescer na terra, te darei uma terra que mana leite e mel. Foi a promessa de Deus para Abraão. Mas no final, Deus fala algo interessante. Ele diz para Abraão, e eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, o poder das palavras liberadas, as palavras que estão sendo manifestadas. Mas também em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 12, tem algo bem interessante. Lá a história de Davi. Quando Davi faz o censo, por exemplo, e ele peca contra Deus, e Deus ele chama o profeta Natã, e Deus diz, Natã, vai lá com Davi, diz que ele pecou contra mim, e 3 castigos eu dou para ele. Um desses ele vai ter que escolher. Então ele fala para Davi, o Natã, Deus mandou escolher 3 castigos. 3 anos de fome sobre todo Israel, ou 3 meses que teus inimigos te persigam até te capturar e te encontrar, ou 3 dias de peste e praga sobre Israel. Aí Natã diz assim, no capítulo 21, diz 1 Crônicas, versículo 12. Agora, pois, ó rei, vê que resposta eu darei ao Senhor. Ou seja, em outras palavras, vê bem o que tu vai falar,
Vê bem o que tu vai responder. Um outro episódio bem interessante na Bíblia está no livro de Provérbios, mas no capítulo 6, no versículo 2. Veja só o que fala em Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, olha: estás enredado pelas palavras dos teus lábios. Você sabe o que significa enredado? Estás numa rede, estás embolado. E sabe uma rede de pesca, quando o peixe se embola nela e fica preso? Estás preso, enredado é isso. Então, Salomão, aqui no livro de Provérbios, ele sabe o poder das palavras. E ele diz assim: estás enredado, estás preso pelas palavras da tua boca. Você sabe quantas pessoas estão amargando derrota por falar palavras que não deveriam falar? Sabe de uma coisa? Tudo que você fala em oculto, por mais que ninguém ouça, o mundo espiritual toma para si e ele vai usar isso em teu favor ou contra você. Mas eu queria falar mais um texto para vocês, dessa vez de Jesus Cristo. Veja o que Jesus Cristo falou no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 37. Diz assim, ó: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está falando de juízo, no dia do juízo dele. Porque pelas tuas palavras serás justificado ou pelas tuas palavras serás condenado. E aí, queridos, como você tem usado o poder das palavras? Se o mundo das trevas acreditam muito no poder das palavras, você imagina então o reino da luz. Então, fica aqui para você esta palavra de bênção. Libere palavras de bênção, palavras bonitas. Nunca amaldiçoe nada, nunca xingue ninguém. Pelo contrário, abençoe. Porque está escrito: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Use as palavras com sabedoria, use as palavras sempre para erguer as pessoas, nunca para jogar para baixo. Sempre uma palavra positiva, nunca negativa. Tá certo? Faça isso e o Senhor, ele vai liberar palavra de bênção sobre a tua vida. No demais, examinai todas as coisas e atende o que é bom em Cristo Jesus. Deus abençoe. Shalom, shalom, graça e paz em nome de Jesus.